pessoal, eu sou o Lino Silva e vou apresentar para vocês agora uma ferramenta computacional muito interessante para o trabalho com ciências de dados. Na verdade, nós vamos falar aqui sobre o software Orange. Mas antes, vamos relembrar um pouco um projeto de ciência de dados. Um projeto de ciência de dados, ele começa com a obtenção dos dados, com a preparação dos dados, uma análise exploratória e gráfica desses dados, a escolha e o ajuste de um modelo e a sua posterior validação. Assim, com o uso desse modelo, podemos fazer previsões com base nesses dados. Agora, o que é que acontece na prática? Os datasets, em geral, são muito grandes. Então, para trabalhar com esses dados, precisamos de ferramentas computacionais. Dentre as ferramentas computacionais mais comuns e mais simples estão as planilhas eletrônicas, com as quais conseguimos realizar algumas tarefas básicas de ciência de dados com conjuntos de dados com datasets não muito grandes. É o caso do Excel ou das planilhas Google. Em seguida, temos as linguagens de programação como Python e R, que são bastante utilizadas por profissionais que atuam na área de ciências de dados. Então, aprender uma linguagem de programação é um requisito muito interessante para quem quer se especializar nessa área. Porém, existem alguns softwares como MATLAB ou Orange que facilitam um pouco a tarefa de quem está realizando projetos de ciências de dados. E é sobre o Orange que nós vamos falar nesse vídeo. O Orange é um recurso ideal para realizar tarefas de ciência de dados sem usar códigos computacionais. Então, é uma ferramenta útil para iniciantes na área porque não precisa conhecer nenhuma linguagem de programação. E onde encontrar o Orange? Para isso, basta apenas abrir o Google, dar um Google, digitar Orange Data Mining, fazer essa busca. E ao clicar em um dos links, você será direcionado para a página do Orange, onde o download pode ser feito de forma gratuita, prática e rápida. Uma vez instalado o Orange no seu computador, vamos dar uma olhada como é a interface, como ele se apresenta para o usuário. Ao abrir o software Orange, inicialmente aparece essa tela, esse ambiente de trabalho. Uma tela em branco aqui do lado direito e do lado esquerdo tem algumas abas. E essas abas, elas contêm as principais ferramentas para realizar trabalho com ciência de dados. As cinco primeiras abas contêm as ferramentas necessárias para realizar um trabalho de ciência de dados sem a necessidade de usar uma linguagem de programação. Olhando para cada uma dessas abas, clicando em cada uma dessas abas, nós vamos encontrar ícones chamados widgets, que são os responsáveis pela tarefa de ciência de dados. Cada um desses ícones tem uma função, como abrir arquivos, salvar arquivos, visualizar tabelas, fazer gráficos, encontrar as estatísticas básicas do dataset. E nós vamos ver isso ao longo de uma série de vídeos sobre cada um dos temas. Por enquanto, vamos apresentar aqui uma imagem de como é que o Orange funciona na prática. Ao clicar nos ícones ou widgets e colocá-los aqui nessa tela em branco e ligar uns ícones aos outros de uma forma adequada, você realiza todo um projeto de ciência de dados apenas puxando os ícones e ligando um com os outros por meio desses canais. E aí, ao final, você tem o seu projeto de ciência de dados. Veja só que coisa bacana, que mágica interessante que o Orange proporciona para quem está iniciando na área de ciência de dados ou para quem não quer usar uma linguagem de programação. Então, sabendo disso, chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos lá? Acesse o material com a teoria sobre ciência de dados e assista os próximos vídeos nos quais iremos apresentar tarefas práticas usando o software Orange. Até mais!